Bom dia, professores. Eu sou a acadêmica Maria Madalena, do curso de História. O tema da minha aula hoje é sobre o trabalho infantil na Revolução Industrial. Vou falar um pouco sobre os fatos que aconteceram naquela época. De 1780 a 1840, o trabalho infantil foi uma característica que marcou a história. Aí nós se perguntamos por que marcou a história, né? Que a gente vai agora falar o porquê que marcou essa história, né? A gente vai saber o motivo que marcou essa história. Os grandes donos de indústrias, naquela época de 1780, eles utilizavam crianças para trabalharem nas fábricas e nas minas de carvão. Essas crianças elas tinham um excesso de trabalho, a qual gerou muitas mortes. Elas morriam. Por que que elas morriam? Porque além dela ter esse excesso de trabalho, elas não tinham um ambiente adequado. Elas não tinham um ambiente adequado, né? E elas não tinham uma boa alimentação. Era essa má alimentação que muitas delas, durante o percurso do trabalho que elas tinham, que era o dia todo, elas morriam, né? Que isso é uma tristeza, né? Quando a gente fala sobre o trabalho infantil nessa década, é triste, é como se a gente estivesse lá, presenciando aquele momento triste da vida daquelas crianças. Elas não tinham espaço para brincar, elas não tinham espaço para ser uma criança normal. Quando elas nasciam, cresciam, que chegava a idade certa para eles colocarem ela para trabalhar, elas já iam trabalhar. E elas não podiam fazer nada, elas trabalhavam, né? Então, a Revolução Industrial, ela foi um marco na história, ela marcou a história. Tanto que ela marcou a história que ela ficou como exploração de crianças daquela época, da Revolução Industrial. Ficou marcado como exploração de crianças. E foi daquela época de que ano em ano após ano, foi se transformando até chegar o período em que foi criado as leis na defesa da criança. E hoje nós sabemos que essa lei, que ela surgiu devido a esse fato, né, que era um crime que eles cometiam naquela época, era um crime que eles cometiam naquela época, porque colocar a criança para trabalhar é um crime. Então, era muito brutal naquela época a maneira deles tratarem as crianças. Já era brutal a maneira dos escravos serem tratados. Agora, já a criança já era um absurdo, se tornou um absurdo. Então, ela marcou a história, como eu falei, devido a esse fato, né, que a exploração da criança surgiu daí, de 1780 a 1840. Mas graças a Deus o tempo foi passando, o ano foi passando, e aí até chegar o surgimento das leis na defesa da criança. E hoje nós temos essas leis, que é uma lei abençoada, que protege as crianças, nós temos o Conselho Tutelar, que vem protegendo as crianças de trabalhos forçados, né? Porque explorar é um trabalho forçado, você não pode obrigar a criança, ela tem direito a brincar, ela tem direito a passear, ela tem direito a ter uma boa alimentação, a ter amor, a ter carinho. E se a gente vê os documentários com relação ao trabalho infantil na Revolução Industrial, a gente vê muita coisa triste. A gente passa ali um filme de uma realidade triste daquele ano, daquele período. E e assim, me marcou muito esse tema. Na hora que eu li, eu tive curiosidade de conhecer um pouco sobre como era a vida das crianças naquela década. E eu posso dizer que de muitas coisas banais que acontecem em décadas, Deus abençoa para que surjam as leis para proteção, né? Então, hoje nós temos a proteção a diversas
maneiras, né? Proteção às crianças, que é o Conselho Tutelar, entre outros direitos que as crianças têm, né? E eu agradeço a atenção de vocês, obrigado. E essa foi minha aula de hoje. Tenha um bom dia, uma boa tarde e muito obrigada e um bom trabalho.